E fala, meus Bitcoiners! Feliz ano novo, feliz 2023, que esse ano que tá chegando agora seja repleto de realizações, várias metas aí que a gente consiga realizar nossos sonhos, nossos objetivos. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que de costume, não vai ser uma análise mais imediatista, e sim o meu objetivo aqui é fazer uma perspectiva, uma projeção do que a gente pode estar esperando para 2023 com base em eventos passados, com base em dados on-chain, com base no que a rede do Bitcoin está mostrando pra gente. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou explicar tudo isso, perspectivas e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, antes de mais nada, né, não esqueça de deixar o like, verificar a sua inscrição, porque aqui eu posto vários conteúdos. E também vamos dar uma passada rápida aqui no Bitcoin, porque o Bitcoin ele segue consolidado, né? A gente teve uma queda, olha só, essa queda ela aconteceu com o crash da FTX, a gente formou uma base de preço aqui próximo aos 15 mil dólares, tivemos uma retomada, até então a gente não chegou a retestar essa base de preço depois desse fundo duplo, chegamos aqui num topo de 18.300 dólares, que é a nossa maior resistência, tivemos outra queda que foi proveniente do Banco Central Americano, indicadores macroeconômicos e inflação ao longo do mundo. Essa queda ela resultou numa possível consolidação, ao meu ver, cenário de bandeira de baixa, sem conseguir passar o nível de 382. Enquanto o Bitcoin se mantiver entre os 16 mil dólares e os 17 mil dólares, ele vai se manter consolidado dentro desse cenário de bandeira de baixa, tá? A perspectiva do Bitcoin é basicamente essa. Se a gente vier aqui para baixo, eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu espero dessa zona, se está uma zona bullish para a gente buscar compras onde a gente tem uma potencial força compradora, ou se é uma zona bearish onde as pessoas elas estão querendo vender, shortar o Bitcoin, não tem pressão compradora para jogar o preço para cima. E se a gente romper esses níveis de 382, a gente fica de olho em pontos possíveis aqui de resistência, lembrando que a nossa maior de todas é os 18.300, 18.400, até 18.500, por ser um número redondo e psicológico. Mas o intuito desse vídeo nem é mostrar o Bitcoin agora, porque o Bitcoin agora ele está bem consolidado. Eu queria mostrar para vocês o que o Bitcoin ele vem fazendo nos últimos anos, ou melhor, né, desde sua existência. Eu tô aqui com um gráfico da Bitstamp, é um dos gráficos que tem mais histórico de negociação do Bitcoin. Observa aqui o gráfico. Deixa eu ocultar esse tanto de rabisco que eu já tinha feito aqui, ó. Esconder desenhos. Esse aqui ele é um gráfico que ele vem sendo negociado desde janeiro de 2011, né? Então tem bastante tempo aí que a gente tem esse gráfico sendo formado. E não só isso, eu tô com alguns indicadores aqui que ele conta uns eventos que chama halving. Para você que não sabe, o halving é um evento onde a recompensa dos mineradores ela reduz pela metade. Isso faz com que tenha menos Bitcoin entrando no mercado, consequentemente tem menos Bitcoin sendo ofertado. E como tem sempre mais gente querendo investir, estudando Bitcoin, descobrindo o que é o Bitcoin, subentende-se, né? Pode-se afirmar que a demanda pelo Bitcoin, a quantidade de pessoas que querem comprar Bitcoin, vai sempre crescer. E isso faz com que o preço do Bitcoin venha subindo. Então a gente teve o nosso primeiro halving lá em novembro de 2012. Depois desse halving a gente chegou a ver uma valorização absurda do Bitcoin. A gente teve o segundo halving aqui em julho de 2016. E depois desse halving a gente novamente teve uma valorização gigante. E a gente teve o nosso terceiro halving em maio de 2020, logo após o crash da pandemia, onde a gente chegou à marca aí de 69 mil dólares no topo histórico. Tivemos um ano de 2020 muito bullish, né? Muito altista. A gente teve um ano de 2021. Olha só aqui, ó, 2020, aqui começa 2021. Então 2020 foi um ano de alta. Olha só, a gente teve 2020, que foi um ano de alta. A gente teve 2021, que vem até aqui, ó, que foi um ano, ao meu ver, de consolidação. E tivemos aí 2022, que foi um ano de baixa, tá? Isso que eu tô falando para vocês são fatos, beleza? E tudo isso aconteceu após o terceiro halving. E a gente consegue buscar aqui em dados passados o que vem acontecendo desde o halving, que a gente teve o primeiro halving lá em novembro de 2012. Então 2012 a gente teve 2013 um ano de alta. Assim que acabou 2013 a gente teve um ano de consolidação e depois um ano de baixa. Teve novamente lá após o segundo halving, aconteceu em julho de 2016. Então 2016 até 2017, né? Até dezembro de 2017 a gente teve um ano e meio aí de rally de alta.
depois um ano de mais ou menos consolidação e por último, né, um ano lá em 2019 aqui de baixa. Então 17 foi alta, 18 foi uma queda mais consolidada e 19 foi baixa, onde a gente chegou nas mínimas. E tivemos aqui novamente, né, terceiro halving, onde 2020 teve um movimento de alta, 2021 teve uma consolidação e a gente começou a queda agora no ano passado, né, de 2022. E o que a gente espera para 2023? Primeiro de tudo, a gente sabe que as quedas do Bitcoin, desde o topo histórico, elas rodeiam em torno de 86%, 83%, algo entre 80%, 85%, né? Então, se a gente pegar essa mesma métrica, partindo desse mesmo pressuposto, e a gente considerar o topo histórico até uns 83, 85%, a gente vê que o Bitcoin ele ainda, em teoria, tem mais espaço para cair. Ele ainda pode se desvalorizar mais, chegando lá próximo aos 10 mil dólares, chegando lá próximo aos 12 mil dólares, né, que muita gente está aguardando essa queda. Sem falar, pessoal, deixa eu ocultar tudo aqui e voltar para aquele gráfico anual. Não, quero ocultar tudo, ó, ocultar tudo. Chegando aqui no gráfico anual, a gente consegue ver a mesma coisa, olha só, quando a gente tem os halvings, ó, 2013, né? Vou até voltar com esses indicadores aqui, apagar os desenhos e beleza. 2013, a gente tem o ano do halving muito impulsão de preço, olha só. Depois a gente veio um ano de queda e depois um ano mais parado. E mesma coisa aconteceu aqui em 2016, onde a gente teve um ano de impulsão, depois um ano de queda e um ano mais parado. E agora novamente 2020, que a gente teve o ano de alta, aí agora, né, 2021, 22 a gente teve um ano de baixa e acabamos de abrir uma nova barrinha, olha só. Essa barrinha pequenininha aqui, que é a barrinha do ano de 2023. E a gente vê que, olha só, movimento de alta, barra vermelha, depois uma barra mais parada. Geralmente verde. Movimento de alta, barra vermelha, depois uma barra mais parada. A gente vê que abriu e fechou bem próximo aqui, mais verde, e que é justamente aquele ponto onde começa a ter uma recapitulação de todos os investidores. Então as pessoas que tiveram muito prejuízo venderam na baixa, não estão querendo comprar. As pessoas que vão segurar, elas não vão vender os seus bitcoins, elas já seguraram com toda a baixa, já viram o preço aí cair 80% e estão no prejuízo. Então muito provavelmente elas, se caiu mais, elas não vão vender ali no prejuízo. E aí começa, após esse ciclo macroeconômico, uma nova onda de impulsão do mercado, porque o mercado ele é feito de tendências. Então observa que o Bitcoin ele tem o que a gente chama de tendência de alta primária, ou seja, ele sempre, desde sua criação, desde a sua história, ele vem fazendo esses movimentos de valorização aqui, ó, topos e fundos ascendentes. E atualmente, na macroeconomia do Bitcoin, esse bear market, esse mercado de baixa, ele simplesmente está trazendo o Bitcoin para patamares que sim, ele já foi negociado antes, mas nunca no patamar de um bear market anterior, tá? Então a gente vai sim buscar mínimas e a gente pode ser que até caia mais por conta de fatores macroeconômicos, inflação nos Estados Unidos, é esperado sim. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que atualmente a gente chegou a cair 77%, né? Até a mínima aqui dos 15.500 dólares. E cara, a perspectiva é que o Bitcoin, com base nos últimos ciclos, ele cai a 83, 86, 84%. Né? Então pode ser que ele caia um pouco mais, mas a grande queda eu imagino que já tenha passado, tá? Pode ser que não, né? Um ano tem muita coisa para acontecer, pode ser que fatos macroeconômicos façam o preço cair, mas eu acho extremamente improvável porque o próprio mercado tradicional e as bolsas do mundo inteiro elas também estão passando por um momento de baixa, né? Se a gente pegar, por exemplo, o S&P 500, que é o SPX, o índice aqui das 500 maiores empresas, aqui não sei nem porque que tá esse halving, mas beleza. A gente tá caindo desde janeiro de 2022, olha só, a gente também tá num bear market com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui no nosso Brasilzão, né, a gente tem o índice das maiores empresas da Bolsa Brasileira, ele também vem caindo, e inclusive desde junho de 2021. Tá? Então a gente tá também no bear market no mercado nacional aqui no Brasil, no mercado internacional e obviamente no mercado cripto, né, que é o mercado mais volátil, onde as pessoas veem o mercado tradicional caindo e tentam diminuir a sua exposição. Então essa primeira parte do vídeo é simplesmente para mostrar que podemos ver o Bitcoin cair mais, só que ao meu ver a maior queda
ela aconteceu lá dos 70 mil dólares até agora, na região dos 16, tá? Eu acho que uma pessoa aqui atrás que comprou Bitcoin em 4, 5 mil dólares, né, que seja, e a pessoa que comprou em 3.500, agora ela está no lucro da mesma forma. Tanto que eu marquei essa barrazinha branca aqui, ó, esse risquinho branco, é a projeção de quando será o próximo halving. O halving ele acontece a cada 4 anos mais ou menos. Então do primeiro para o segundo, a gente teve aí 1.339, 1.340 dias. Do segundo para o terceiro, a gente teve 1.400 dias, e aí eu fiz uma projeção aqui de mais ou menos 1.400 dias, que está prevendo o halving para acontecer em abril de 2024. Mas não significa que o preço ele vai caindo até o halving, olha só. A gente viu também movimentos de baixa e uma certa consolidação com leve retomada até chegar no halving, que foi o começo da bull run. Novamente, né, uma queda, depois uma leve retomada, até que a gente chegou no halving, que foi o início da bull run. E pode ser que agora a gente veja ainda mais uma queda, uma leve retomada, até que a gente chegue no halving de 2024, para ter início a mais uma bull run. Se tudo der certo, né, e se essas projeções aqui com base no passado replicadas no futuro voltarem a se concretizar, se o fato, que ao meu ver é muito importante, da redução de bitcoins no mercado fazer com que o preço ele aumente, eu imagino que a gente tenha pouco espaço aqui de queda, mas um espaço de recuperação. E mesmo assim a gente vê que o espaço de recuperação, galera, ele, olha só, a gente teve a queda e uma recuperação até considerável, né? A gente teve uma recuperação aí de 300%, né? Então se o Bitcoin ele fizer uma queda aqui até os 12 mil dólares e der uma voltada aqui, chegar lá para os 30, 40, cara, já é uma bela de uma retomada, olha só, uma retomada de 200%, que é algo extremamente normal aí. Então, com base no gráfico, tá? Essa primeira parte do vídeo, eu imagino que 2023 ainda possa ser um ano meio chato, meio difícil para o Bitcoin, mas ao meu ver, a pior parte já passou, tá? A pior parte foi essa queda que a gente viu ao ano de 2022. E como eu mostrei para vocês aqui, olha, a gente tem um halving, é normal que venham barras vermelhas e depois umas barras mais paradas, mais consolidadas, às vezes até um rompimento aqui para fazer novas mínimas, mas geralmente fecha no verde, tá? Então é capaz de no final do ano, tá? É bem provável que o preço, que agora está em 16.700 dólares, esteja em um patamar acima disso com base em dados passados. E não só isso, né? A gente tem alguns dados on-chain, tal como esse MVRV. Esse MVRV aqui, ele é um indicador on-chain que ele mostra pra gente a quantidade de pessoas que está no lucro e no prejuízo. E atualmente, olha só, essa linha pontilhada aqui é metade das carteiras no lucro, metade das carteiras no prejuízo. E abaixo disso aqui, ó, significa que tem mais pessoas no prejuízo, mais carteiras no prejuízo do que no lucro, né? Atualmente, o MVRV ele está em 0,84, ou seja, de 1 para 1 é 50%. Então são... Caramba, essa conta aqui vai ser difícil de fazer de cabeça, né? Mas enfim, a maior parte das pessoas, a gente tem 0,84 pessoas no lucro para cada pessoa no prejuízo, né? É como se fosse um long short ratiozinho aqui da própria blockchain. Ele considera a última vez que aquele Bitcoin ele foi movimentado, né? Então se você comprou Bitcoin lá nos 30 mil dólares, sacou o Bitcoin da sua corretora e mandou para sua carteira, o seu preço de movimentação é ali os 30 mil dólares. Então é isso que esse indicador ele considera. Então se a maior parte das pessoas, a movimentação delas está no prejuízo, então o Bitcoin está parado, que foi movimentado naquele preço, né? E subentende-se que ele foi negociado também naquele preço. E geralmente quando esse indicador bate essa região verde aqui, ó, é um bom momento de compra para o longo prazo. Outra coisa que está me deixando também, de certa forma, animado, é porque agora tem muitas pessoas tirando seus tokens das exchanges, né? E a exchange não é tipo, tem quantos tokens você quiser comprar. Lá existe uma quantidade limitada de tokens, né? De criptomoedas, de bitcoins ou qualquer coisa do tipo, que são justamente aquilo que os usuários depositam. Então se os usuários depositarem muitas moedas, vai ter muita oferta lá. E obviamente, né, quando tem muita coisa sendo ofertada, tem uma pressão vendedora muito grande. E agora está acontecendo o contrário, tem poucos bitcoins. Na verdade, desde 2020 nunca se viu tão poucos bitcoins aqui em exchanges, né? Então as pessoas estão com seus bitcoins aí na carteira e não está tendo uma pressão vendedora tão grande aí
falando de longo prazo, certo? Então são algumas métricas aqui que eu queria trazer para vocês, né? E por último, se você não sabe, se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu vou ensinar isso, que é até dica que eu passo para aluno de mentoria, mas eu vou passar aqui que muita gente não sabe. O TradingView, ele disponibiliza vários indicadores on-chain gratuitos para gente do site Glassnode. O site Glassnode é um dos sites mais completos. Então se você digitar BTC e colocar um underline, olha essa lista gigante aqui de indicadores. Tudo isso aqui são indicadores on-chain, então você que quer começar a se aprofundar aí na parte de blockchain para saber o que está acontecendo, digita BTC e underline, que a gente tem aqui tanto do DeFi Lama quanto do site Into the Block quanto do Glassnode, que são excelentes sites. Eu queria em especial passar nesse indicador aqui, ó, que é o chamado hash rate. O hash rate ele mede o poder computacional da rede do Bitcoin. Em outras palavras, deixa eu desligar também tudo aqui, ó, remover tudo, isso. Em outras palavras, quanto mais mineradores tiverem com seus computadores ligados, mais difícil vai ser para se minerar o Bitcoin, porque eles vão estar competindo entre si. Quanto mais mineradores, mais difícil é a competição entre eles. E a rede vê que tem muita gente ali querendo disputar e ela aumenta a dificuldade de mineração. Ou seja, o problema matemático para você conseguir estar minerando aquele bloco fica mais difícil. E isso é o chamado hash rate, né? Então, se o hash rate ele está subindo, significa que tem muitas pessoas minerando Bitcoin. E atualmente o hash rate ele está numa região aqui de máximas históricas, né? Por mais que a gente tenha visto nos últimos meses queda, inclusive empresas de mineração falindo, a gente segue vendo que a boa parte desses mineradores ainda não soltaram seus bitcoins e não entregaram seus pontos, né? A gente viu até quedas nos últimos dias, olha só, no final de dezembro, por conta da Core Scientific, que foi uma das maiores empresas de mineração dos Estados Unidos, decretando falência. A gente teve uma retomada muito grande porque outras empresas vêm e tomam o seu espaço no mercado, justamente porque o Bitcoin é um excelente ramo aí e um ramo bem promissor, né? Atualmente 4% das pessoas do mundo investe em Bitcoin e criptomoedas e a tendência é que esse número sempre aumente. A tendência é que tenha cada vez mais pessoas dispostas a estarem estudando sobre Bitcoin, estudando sobre blockchain, criptomoedas, sobre o próprio fundamento do futuro do dinheiro e como que a tecnologia que está sendo aqui entregado para a gente de mãos beijadas tem uma baita perspectiva aí de adoção global, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham também entendido o meu ponto, porque 2021 foi um ano de consolidação, 2022 foi um ano de baixa. E agora 2023, por mais incerto que seja o futuro, né, por mais que a gente tenha uma série de fatores que podem aí influenciar, eu imagino que o olho do furacão já tenha passado, que a gente possa ver um ano talvez sem grandes volatilidades comparados aí com os últimos anos, tanto de alta quanto de baixa. Acho que a gente pode ter alguns movimentos sim muito bons para estar aproveitando, mas o mais importante é que a gente vai ter excelentes oportunidades de comprar um ativo sensacional, que é o Bitcoin, num preço muito barato, né? Para mim o Bitcoin, que é um ativo que estava valendo 70 mil dólares, pelo simples fato dele ter voltado aos 16, já é uma baita oportunidade. Então não fica querendo achar o fundo, tenha sempre estratégias para todos os momentos. Por isso que eu faço vídeos diários aqui, vídeos de curto prazo, vídeos de médio prazo, vídeos de longo prazo como esse, para a gente estar olhando todo o cenário, tá por dentro das maiores probabilidades aí de todo o mercado e com isso fazer as melhores decisões, tá? Então tenha um excelente ano, que 2023 seja um ano sim que traga muitos lucros para a gente, né? Que faça a nossa carteira se valorizar, que a gente tenha excelentes oportunidades de compra e lembra que é nesses momentos de baixa que surgem os novos milionários. Não é quando o mercado está subindo, não é quando o Bitcoin está batendo máximas históricas que os milionários surgem. Nessa época eles só colhem os frutos. É agora que o preço está caindo e que a gente tem a oportunidade de comprar o Bitcoin mais barato, que a gente vai ver os frutos serem colhidos numa eventual bull run, que muito provavelmente, quase 100% de certeza, ela vai acontecer, porque é assim que a macroeconomia funciona. Então é isso, tenha um ótimo ano, um ótimo dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!